E o grande presente de Natal da Disney Pixar pra gente esse ano foi o quê? Soul. Sim, o filme estreou ontem, no dia 25 de dezembro, no Disney Plus, depois de 2 adiamentos, porque a primeira data prevista para estrear em junho nos cinemas, mas a gente sabe o que aconteceu. Então o filme acabou indo para plataforma de streaming da Disney. Eu vou falar aqui hoje nesse vídeo tudo o que eu achei sobre esse filme. Eu vou falar assim uma primeira parte sem spoilers e depois eu vou falar mais com spoilers porque já tá disponível aí para quem quiser ver na internet, né? Mas eu já adianto para vocês que é um trabalho primoroso da Pixar e que com certeza vai abocanhar algumas indicações às próximas premiações que acontecem agora no início do ano. Vamos lá? Bem-vindos ao canal Orelhas e Tiaras, eu sou Paulo Gratão e se você gosta de Disney, de musicais, de filmes que estão dentro dessa cultura pop, este é o seu lugar. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, eu já te convido a se inscrever aqui, porque a gente semanalmente tem vídeo sobre esse tema. Aproveita e ativa o sininho para receber sempre notificações de quando tiver vídeos novos e deixa um joinha para esse vídeo chegar a mais pessoas que também possam descobrir e gostar do meu canal. Tem uma página do Orelhas e Tiaras também lá no Instagram, chamada @orelhasetiaras, onde eu posto com mais frequência notícias sobre lançamentos ou sobre tudo que estiver acontecendo nos bastidores desses mundos que a gente adora. Apesar de Soul ter tido como data de estreia inicial junho, que é uma data reservada geralmente no calendário da Disney para lançamentos da Pixar nos últimos anos, esse filme caiu muito bem para encerrar esse ano que a gente está vivendo. A mensagem principal dele é exatamente uma dúvida existencial que muitos de nós tivemos durante esse ano e que eu vou falar mais pra frente e que vale a pena ser compreendido. Por isso até esse filme, que é dirigido pelo Pete Docter, que é o mesmo que nos deu Monstros S.A. e depois Divertidamente, é tão profundo. É um filme sim que tem como alvo principal os adultos, mas que não deixa as crianças entediadas. Tem momentos ali leves que eles colocam entre uma situação e outra para dar uma descontraída. A criança acaba gostando bastante das cores que são usadas no filme. Só que o alvo principal desse roteiro não são as crianças. Isso não é exatamente uma novidade no universo da Pixar, né? O próprio Divertidamente tinha camadas de mensagens que podiam ser absorvidas por diferentes públicos, e o Viva a Vida é uma Festa de 2017 também. O Soul, inclusive, ele parece uma junção desses dois filmes, porque ele trabalha sobre sentimentos, sobre coisas abstratas e de forma muito lúdica, e não só lúdica como profunda. E uma das coisas mais incríveis do Disney Plus é que há os extras dos filmes, né? Que a gente só teria acesso quando o filme saísse em home video. E aí nesses extras a gente vê como eles desenvolveram, principalmente, o mundo do além, ou esse mundo espiritual para onde o Joe vai depois que ele entra em coma, ele morre. Ele entra em coma, né? Porque ele vai para o hospital. Esse mundo foi desenvolvido totalmente o oposto da Nova York, onde o Joe Gardner, que é o nosso protagonista, mora, porque ele é totalmente simplista. As figuras que habitam esse mundo foram feitas inspiradas em esculturas de arame, então a ideia era fazer uma coisa bem simplista. A gente tem muitos momentos de animação 2D, para quem estava com saudade disso, e a gente raramente vê a Pixar, né, trabalhando com animação 2D, então foi bem interessante ver. E em contrapartida a gente tem uma Nova York, que é de onde o Joe vem, que ele é um professor de música em escolas do ensino médio, mas sonha em ser um grande músico. Barulheira, muitas pessoas indo e voltando, é aquele caos que a gente tem de Nova York, como Nova York é. E justamente nesse núcleo que se passa no mundo real, a gente vê como a Pixar amadureceu os traços, né? Isso já vinha sendo... Isso já vinha sendo... Isso já vinha sendo notado nos últimos trabalhos deles. Inclusive, se você colocar Toy Story 1 e Toy Story 4 em perspectiva, você vai ver o quanto modificou, o quanto as técnicas foram aprimoradas. Mas aqui no Soul tem alguns momentos que você acaba confundindo mesmo com cenas em live action de tão
perfeitas que são essas animações. Que por um lado mostra o quanto a tecnologia pode evoluir, mas por outro, tipo, tira um pouquinho do lúdico, né? Do que a animação traz pra gente. Deixa muito próximo do real. E é fácil perceber que eles tentaram manter essa linha tênue entre realidade e fantasia e animação, quando eles fazem um Joe com traços não tão realísticos, né? Com a cabeça num formato um pouco desproporcional em relação ao corpo, para deixar claro, aqui é uma animação. Ele parece realista. A Dorothea Williams, por exemplo, que é uma personagem muito importante no filme, que é a banda onde ele vai tocar. Em todas as cenas que aquela personagem aparece, pra mim é como se fosse um ser humano real. Os ângulos que eles pegam dela, o brilho da pele, é uma coisa incrível. Então eu arrisco dizer que talvez seja o melhor trabalho da Pixar em termos de qualidade da animação, dos traços, do trabalho. O último trabalho da Pixar que a gente viu nos cinemas foi Dois Irmãos, que já tinha uma proposta de ser mais fantasioso, e Toy Story 4, que tinha humanos ali na animação, mas esse ele tem um aprimoramento da técnica muito mais factível, assim, muito mais visível. Você vê... Gente, esse filme e Mulan, pra mim, são duas obras que a gente tinha que ter visto nos cinemas, porque isso numa tela de cinema ia ficar incrível. Mas infelizmente o que temos pra hoje é ver em casa, no nosso streaming Disney Plus, que também super vale a pena. O plot do filme, a Pixar conseguiu esconder muito bem, porque o que a gente via nos trailers era assim um pouco da atmosfera, do que acontecia, do Joe Gardner, tipo, ter conseguido a chance da vida dele e no mesmo dia ele entra em coma, vai parar no além e conhece a 22, mas agora eu vou começar a falar um pouco com spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, para aqui, depois você volta e continua. Se você já assistiu, bora comigo. Aquele lance todo de Sexta-feira Muito Louca, ou de Se Eu Fosse Você, de eles voltarem pro corpo, a 22 pro corpo do Joe e o Joe pro corpo do gato, isso não tinha sido mostrado. E é a grande parte assim do filme, onde acontecem as coisas de verdade, e a gente vê que o protagonista não é tanto Joe Gardner, né? Com a busca dele por ser um músico famoso. A protagonista, talvez a gente possa dizer que seja 22, ou pelo menos dividindo o peso ali com ele, porque ela também passa por uma grande transformação. Geralmente a gente identifica o protagonista da história quando ele é o que mais se transforma ao longo do enredo. E nesse caso os dois tiveram uma grande transformação. A gente tinha o Joe, que queria ardentemente voltar para a vida dele e viver o que ele achava que era o propósito da vida dele, e a gente tinha a 22, que também tinha essa crença de que precisaria de um propósito para viver e por isso não queria viver, queria continuar na dela, não queria avançar, queria continuar onde ela estava há milênios, sem dar um passo à frente, que seria, enfim, o nascer. O filme fala sobre como a gente fica tão preocupado em... Tem essas duas perspectivas, que eu mencionei, a da 22 e do Joe Gardner. A do Joe Gardner é tão preocupado em ser um músico famoso e viver da música, que ele acaba esquecendo que a vida dele não é só isso. E que ele não precisa ser o melhor músico da Terra para deixar um legado aqui. Que tudo que a gente vive em todos os minutos da nossa vida fazem parte da nossa vida. Seja principalmente ouvir outras pessoas, algo que ele não tinha muito o costume de ouvir as pessoas, saber dos sonhos das pessoas, saber como as pessoas vivem, e que ele soube pela 22, porque a 22, quando estava no corpo dele, se prestou mais a ouvir outras pessoas, se prestou a sentir cada aspecto da vida que a gente ignora, porque a gente está preso naquela nossa meta, naquele nosso objetivo de chegar a algum lugar que talvez não seja exatamente... É aquele velho ditado, sabe? A gente fica tão focado no resultado que esquece de aproveitar o caminho. E o que acontece na vida é justamente o caminho, né? Não só o resultado. Porque a gente chega no resultado e aí? Qual é o próximo objetivo? E em 2020 a gente se viu muito dentro disso, né? De uma pandemia, espera da pandemia passada, a gente poder voltar ao normal, voltar às nossas vidas, da vacina, sendo que na verdade, tipo, a gente está caminhando para
trilhar outro caminho, não exatamente o resultado que todo mundo achou que chegaria, que teria, que viveria. A 22 nos mostra o oposto, tipo, eu tô tão confortável na minha zona aqui há milênios que eu não quero dar passos adiante, eu tenho medo. Então você consegue se identificar com os dois polos da história, assim, e é bem tocante. Não é um filme que me emocionou tanto, assim, é claro que eu chorei, não sou uma pedra, mas eu não chorei tanto quanto o Viva, por exemplo. Mas eu acho que é justamente porque ele é muito realista. Inclusive, a escolha da Pixar de não dar respostas no final, tipo, deixa o final em aberto, é um pouco frustrante, você tem a sensação que tá faltando alguma coisa, mas é porque a gente tá acostumado a ter todas as respostas, né? E a vida não é assim, a gente não tem todas as respostas. A gente não sabe o que vai acontecer com o Joe. Depois que ele volta à vida, ele vai atrás da tal da Lisa, que a 22 ficava citando, ou ele vai continuar dando aulas, a gente não sabe. Ou ele vai voltar pra tocar com a Doroteia, a gente não sabe o que vai acontecer com ele, assim como a gente não sabe o que acontece com a 22. Ela vem pra Terra, ali pelo globo parece que ela vem pra China, mas e aí? O que vai acontecer com a vida dela? Quem vai ser ela? Ela vai ser uma ela vai ser um menino, ela vai ser quem? A gente não sabe. E ok, deixaram o universo em aberto, isso é muito profundo. Nos extras também mostra que a Pixar recorreu a consultorias externas tanto para trabalhar a questão do jazz, quanto para construir o Joe Gardner e colocar os elementos lá que representem bem a cultura de um homem negro que vive em Nova York e gosta do jazz, é envolvido com o mundo do jazz. Foi bem responsável da parte deles, até havia um medo de colocar mais um personagem negro em cena que seria transformado em outra coisa, mas eles conseguiram balancear bem isso no filme, porque ele não fica, sei lá, 1/3 do filme na forma de alma. E eu acho também importante falar que, assim como os outros filmes do Pete Docter, Monstros S.A., Divertidamente, nesse também, como eles construíram o universo do zero, eles criaram as próprias regras e conseguiram respeitar as próprias regras. A gente fica em dúvida ali em algumas coisas sobre, calma, mas por que ele morreu se ele poderia ter voltado? Mas aí, se a gente pensa um pouquinho, não tá tão mastigado, mas ok, tá aceitável. As regras foram respeitadas. E é isso, gente. Minha review sobre Soul, por enquanto, é essa. Com certeza eu vou ver esse filme e vou ter mais insights pra falar, porque ele tem muitas camadas. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me falem aqui embaixo se vocês já assistiram Soul, se vocês gostaram, se vocês acham que talvez tenha algum problema que a gente possa discutir a respeito, porque hoje foi minha review, tipo, eu vi o filme, li algumas críticas e assisti os extras. Claro que eu vou maturar muita coisa ainda, mas a gente se vê no próximo vídeo então. Até lá! Tchau, tchau!